E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre layouts. O grupo é formado pela Anne, pela Pamela, Marcos Vinícius, Marcos Antônio e eu, Natanael. Olá, meu nome é Pamela e eu vou estar falando um pouquinho sobre layouts. Bom, layout é uma palavra de origem inglesa, mas que dentro da língua portuguesa tem alguns significados, como plano, arranjo, esquema, né? Levando para o âmbito empresarial, um exemplo seria a planta baixa, né? Onde fica ali localizado cada componente. Um exemplo muito simples seria um escritório onde trabalham várias pessoas. Então, seria ali o desenhozinho onde cada pessoa ficaria na sua mesa, na sua máquina e as outras coisas que contém naquele ambiente. Então seria tipo um mapinha mostrando onde tem tudo bem localizado e estruturado. Mas trazendo para a nossa área, nesse caso para o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, a gente sabe que desenvolver um aplicativo não é uma tarefa fácil. Na verdade, um tanto complexa que envolve muitos desafios e tem vários detalhes importantes que vão garantir uma boa experiência para o usuário. E um desses detalhes importantes é o desenvolvimento, na verdade, o bom desenvolvimento do layout, né? Ele é uma das coisas que vai levar uma boa usabilidade para o usuário, para que o aplicativo ele se torne aquele aplicativo gostoso de se usar, que os componentes meio que se comunicam entre si, é harmônico. E aí é ele que vai definir é, onde cada elemento vai ficar. Por exemplo, um título, um botão, um menu, uma imagem. E eles são criados usando uma hierarquia de objetos. Nesse caso, eu vou citar o view e o view group. O view ele é aquilo que o usuário vê e consegue interagir. Por exemplo, um botão. Ele vê o botão lá na ordem do aplicativo e consegue interagir com o botão, clicando, enfim. E o View Group, ele é uma espécie de container, ele é uma caixa onde vai envolver vários elementos, inclusive o View. E ele, o usuário, não vê, não interage como o View normal. E o layout, ele pode ser declarado de duas maneiras, as quais são, ele tem como declarar elementos da interface de usuário em XML, ou ele pode ter esses elementos instanciados no momento da execução, de maneira programada. Olá pessoal, meu nome é Anne. Eu vou estar falando sobre a organização dos layouts linear e relativo. Bem, no layout linear, como vocês podem ver, os fios são organizados em uma única linha, seja horizontal ou vertical. E ele vai criar uma barra de rolagem se o comprimento da janela for maior que o comprimento da tela. No layout relativo, ele vai permitir especificar a localização dos objetos, filhos entre si ou relativo aos pais. Filhos entre si, por exemplo, o filho A à esquerda do filho B, e relativo aos pais, por exemplo, alinhado na parte superior do pai. Bom, aqui é o Marcos Antônio, vou estar apresentando sobre o layout linear. Ele organiza os componentes alinhados horizontalmente e verticalmente. Aqui tem um exemplo dele no código, no arquivo XML, usando o Android Orientation vertical. Ele vai ser posicionado verticalmente, igual aqui na figura, formato de colunas. No caso, se for horizontal, ele vai ser organizado em formato de linhas. Esse horizontal geralmente é o padrão quando ele não é especificado. As características é que ele é simples de entender e de fácil utilização. Os principais atributos é o gravity, que posiciona o conteúdo da view em relação a ela. Aqui na figura aqui do gravity test
do lado left, left horizontal, right e center. O orientate, como falado, tem o layout gravity, posiciona a view em relação ao layout que ela contém. Aqui o exemplo, ela na posição left, center horizontal, right e na center. E tem um layout writer que especifica a proporção do tamanho das várias visualizações. No caso, a proporção que o componente vai ocupar em relação aos demais dentro do linear layout. Aqui, observações. É possível inserir um linear layout sobre outro linear layout usando o relative layout. Deve-se evitar em item de listas, evita problemas de performance e o usuário vai notar lentidão. Falando aqui em inserir o linear layout sobre o outro, que na figura é mostrado o relative layout, essa cinza mais claro. Aí dentro temos um linear layout sobre o outro e aqui o código, mostrando o código do relative layout contendo dois linear layouts dentro dele. E é isso. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Nathanael e eu vou falar um pouco sobre o layout relativo. O layout relativo, ele é um dos layouts mais complexos que tem, principalmente devido à quantidade de atributos que os componentes filhos podem ter definidos de acordo com o posicionamento de um elemento dentro do layout. Ele é um grupo de visualizações, né, que exibe as filhas em posições relativas. Ele é responsável, né, por alinhar cada elemento relacionado a outros elementos presentes no layout ou no próprio layout. No código nós vamos mostrar para vocês como que ele é. Bom, meu nome é Marcos Vinícius e eu vou tratar aqui de forma prática a respeito do linear layout e do relative layout. Eu vou começar aqui pelo linear, né? Como o próprio nome já diz, o linear layout é quando os elementos são organizados na tela de forma linear, né? De forma alinhada, seja na vertical ou na horizontal. Bom, para começar, vou apagar esse text view e vou converter esse constraint layout em linear layout. Já vendo aqui que já ficou na horizontal. Então qualquer elemento que eu colocar aqui na tela, ele vai ficar um ao lado do outro, né? Organizado da forma horizontal. Eu vou colocar alguns elementos aqui somente para o fim explicativo, né? Sem intenção de deixar uma tela bonita, organizada, ou algo assim. Eu coloco aqui um botão. Quando eu coloco o segundo, ele já fica aqui um ao lado do outro, né? Terceiro, uma text view, um avatar, né? Uma imagem. Então tudo que eu colocar aqui na tela vai ficando um ao lado do outro. Mas imagino que não seja assim que a gente quer criar o aplicativo, né? A gente quer explorar aqui esse espaço também aqui da tela. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou apagar aqui esses elementos, selecionar aqui o linear layout e aqui no orientation vou escolher o vertical. Ok, agora todos os elementos que eu colocar aqui na tela vão ficar organizados na vertical, ou seja, um abaixo do outro. Vou colocar aqui novamente um botão, vou utilizar somente botões aqui, outro botão, ou seja, todos vão ficando um abaixo do outro.
Bom, para facilitar o entendimento, eu vou mostrar aqui no modo de código, né? O XML. Então está aqui o linear layout, que é todo o layout aqui da tela, né? O layout da tela todinho. E aqui dentro tem os elementos, né? Em forma de tags. Um botão, outro botão e outro botão. E tem aqui as propriedades de cada elemento, né? No caso do linear layout, tem aqui orientação vertical, né? Isso aqui é relacionado ao tamanho. Ou seja, aqui está na vertical. Se eu setar isso aqui para horizontal, ele vai mudar aqui a disposição também orientação dos elementos. Então, só para continuar a explicação, eu vou alterar aqui o tamanho desses botões. Vou colocar wrap content, porque assim o tamanho do botão vai se limitar ao tamanho do conteúdo que tem dentro dele, né? Esse aqui também. Nesse aqui também. Então, se eu quiser colocar mais um botão aqui, deixa eu mudar só o ID aqui, que não pode se repetir, né? Pronto. Apareceu aqui mais um elemento. Então, todos estão no linear layout na forma vertical. Ok. E se em algum momento eu quiser colocar elementos aqui no meio da página, em algum lugar, um ao lado do outro, então o que eu posso fazer? Se eu vim aqui no modo design, posso escolher aqui um layout horizontal, né? Colocar aqui embaixo, certo? E agora, tudo que eu colocar aqui dentro desse layout vai ficar no horizontal, aqui no código. Olha como apareceu um linear layout dentro desse outro linear layout. E que dentro dele eu coloco os outros elementos, né? Deixa eu colocar aqui um botão do mesmo tamanho que esse, né? Ou seja, vou mudar aqui o ID novamente. Apareceu aqui, ele está abaixo desse, claro, por enquanto. Mas se colocar mais um, aí ele já fica ao lado, tá vendo? Mais um. E assim sucessivamente, né? Então, dessa forma é possível ir organizando os elementos pela página de acordo com a sua vontade, né? E ainda fora desse linear layout, se eu colocar alguma coisa fora, eu conseguir continua com as regras desse outro linear layout aqui, que é o principal, o da página, né? Deixa eu colocar aqui novamente um botão. Aqui. Deixa eu mudar aqui o ID. Já que eu tenho 25. Alterar aqui o ID desse aqui também, né? 7. Ok, tudo certo. E não está aparecendo aqui ainda, porque esse linear layout aqui, a altura dele está mesh parent, né? Ou seja, ocupa todo o espaço da tela, a altura. Ou seja, ele começou aqui e está ocupando todo o espaço da tela. Eu quero que ele ocupe só esse espaço aqui. Então, vem aqui e mudo para wrap content. Então, ele agora ocupa só esse espaço, sobrando aqui espaço na tela para colocar outros elementos. Então, se eu quiser colocar mais, aqui e adiciono outros, né? Então, é isso, né? Então, dá para colocar aqui elementos aqui em qualquer... Dá para organizar facilitamente elementos na tela. E se eu quisesse esse botão, por exemplo, no centro, vamos ver esse aqui.
vou colocar aqui, ó, a propriedade de gravidade. Escolho aqui o centro, ele vai aqui para o centro. Ele não saiu da regra de estar um abaixo do outro, né? Porque aqui tem aqui esse elemento, esse e esse, então aqui um abaixo do outro. Aí esse elemento aqui é né, que é esse linear layout, e abaixo desse elemento está esse, e depois esse. Ou seja, por mais que eles estejam aqui ao lado, né, ao lado desse, no centro, ele está abaixo do de cima e acima desse de baixo aqui, né? Então ainda está linear. Se eu quiser esse aqui na esquerda, por exemplo, na direita, gravidade, então ele vê aqui do outro lado. Então dá para ir organizando os elementos na tela com as propriedades aqui disponíveis para o linear layout, mas de qualquer forma eles vão ficar sempre aqui, ou um abaixo do outro por estar na vertical, ou um ao lado do outro por estar na horizontal. Então basicamente essa é a explicação do linear layout de forma prática. Bom, falando aqui agora do relative layout. O relative layout é quando a gente organiza os elementos na tela em que eles assumam alguma posição em relação a outro elemento, né? Então vamos lá para explicar isso de forma prática. Vou pegar esse text view, converter o constraint layout para relative layout. E agora aqui vou adicionar os elementos, utilizar somente de botões também. Bom, adicionei aqui 3 botões, só que aqui aparentemente só apareceu um botão. Mas na verdade é porque, como eu não escolhi como o segundo e o terceiro botão onde eles vão estar em relação ao primeiro botão ou algum outro elemento, eles ficaram ali um em cima do outro, né? Então agora vamos fazer aqui o necessário para fazer essa organização. Vamos aqui para o código. E vamos lá. Então aqui está o relative layout, né? Envolvendo todo o conteúdo da tela. E aqui os elementos, né? Os 3 botões. Agora eu vou colocar aqui um abaixo do outro. Esse botão vai ficar abaixo desse e esse abaixo desse. E como a gente pode ver, por padrão ele já acertou aqui um ID, né? Porque é muito importante para esse tipo de layout. Então, como que a gente vai fazer para deixar esse botão abaixo desse? Tem uma propriedade aqui. Layout below, ou seja, vai ficar abaixo de quê? Aí coloca aqui o ID, e agora coloca aqui de qual elemento vai ficar abaixo de qual elemento, né, que está aqui na tela. Então, botão 7, né? Então agora ele vem aqui para baixo do botão 7, ou seja, ele está abaixo do botão 7. Então ele assumiu essa posição em relação a esse elemento. E esse outro aqui abaixo do botão 8. Agora estão aqui um abaixo do outro. Esse em relação a esse, ele assumiu essa posição em relação a esse, e essa posição em relação a esse. Também é possível organizar eles em relação à tela em si, né? O relative layout em si, com alguma propriedade que vou te mostrar. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, a direita. Se eu colocar aqui, ó, alinhar à direita, esse parent significa que eu estou utilizando o layout por si só para fazer essa organização. Ele é booleano, né? True ou false. Se eu colocar true, ele vai lá para a direita.
da tela, né? Não à direita desse elemento, mas da tela em si. Mas como ele também está abaixo desse, ele vai ficar aqui bem próximo, né? Abaixo desse. E tem como também colocar no centro, né? Colocar isso aqui no centro. Aqui, ó, em relação ao parent, né? True. Que ele está no centro. Mas como ele está relacionado a esse, abaixo, ele vai ficar no centro aqui, perto desse botão. Se eu tirar essa relação aqui, ó, ele vai para o centro da página em si, porque é o parent aqui, né? Então, essa é a forma de organizar os elementos no layout relativo. Os elementos assumem alguma posição, a gente organiza eles em relação a outros elementos, a outros elementos, né? E é isso. E agora eu vou apenas mostrar aqui um exemplo de uma utilização em um caso possivelmente real. Criei aqui uma tela de login combinando aqui os dois layouts. Primeiro eu coloquei aqui o Relative Layout como sendo o principal e um layout linear, e um linear layout dentro do Relative Layout. E dentro do linear eu coloquei aqui uns elementos do formulário. Text View Login, que eu utilizei a propriedade de gravidade, que é particularidade do linear, né, para colocar aqui no centro, o login no centro. E aqui outro text view para o usuário e um edit text para digitar aqui o valor necessário. Assim fiz também com a parte de senha. Eu poderia ter usado aqui o password, né, para senha, mas aqui é só para mostrar um exemplo mesmo, eu utilizei o texto mesmo. E dessa forma. E utilizei aqui text size só para definir o tamanho das fontes. E abaixo coloquei um botão. Então é isso. Com linear layout fica mais fácil para fazer um formulário, porque os elementos já ficam alinhados aqui na vertical, porque está acertado aqui a orientação na vertical. E utilizei o Relative Layout para centralizar aqui toda essa caixa no centro da página, porque ela assume o centro em relação ao layout relativo por si, né, que está aqui sendo o principal da página. E para isso eu simplesmente coloquei aqui essa propriedade Centered in Parent como true. Então ele já assumiu aqui a posição central da página. E agora eu vou mostrar aqui funcionando. Está aqui, né? Já funcionando aqui no emulador. A telinha de login feita rapidamente aqui, utilizando aqui o Linear Layout e o Relative Layout combinados.